Na hora que a gente entrar aqui dentro, o clima é outro, de apreensão, cobra muito. E também gera uma quebra no coletivo, né? Porque que é o coletivo que a gente tem aí, né, nas teorias das clínicas do trabalho, como uma garantia de saúde e segurança, né, totalmente enfraquecido. Aqueles caras que eram os experientes, que eram supervisores, com quem você podia contar para tirar dúvida, com quem você podia perguntar, com quem você podia se abrir para dizer, olha, eu estou com dificuldade de fazer esse procedimento, ou dizer, olha, tem um colega nosso passando dificuldade hoje. Eles não fazem mais isso, porque fazer isso é entregar a si mesmo e o colega para uma punição. Pode passar. E também, consequentemente, uma não formação dos maquinistas, porque eles estão tão preocupados em atender às metas, em puni-los, que, ou seja, não tem mais aquele tempo para, de fato, acompanhar um novato, ver se ele está indo bem, viu que ele errou, vou acompanhar ele de novo nesse mesmo procedimento. Não, eles estão ali naquela loucura, porque, além disso tudo, eles ainda têm que fazer a circulação de trens, que é aquela história que eu contei no capítulo passado. É muito trabalho. A formação, a instrução ficou perdida em algum lugar. E gera também humilhação nos maquinistas. Eles se sentem infantilizados, né? Assim, é como se você estivesse o tempo todo duvidando da capacidade autônoma deles realizarem o trabalho. Eu acho essa frase extremamente significativa. Esse maquinista fala, ele tem 30 anos de ferrovia, o Hernani. Deixa a gente constrangido, deixa a gente, isso é falta de respeito. Para mim, isso é mal bobajado, essa tal de ferramenta de gestão punitiva. Eles parecem que estão mexendo com um menino, com um moleque. O de baixo fala que a sensação que ele tem é como se ele tivesse, o pai tivesse pintado uma parede branca e ele fosse lá e rabiscasse, o pai tivesse deixado ele de castigo. É um sentimento de infantilização, né? E isso também atinge a remuneração financeira, porque que é negar o reconhecimento mais concreto da atividade de trabalho. Porque com a pontuação eles perdem participação nos lucros e quando certas pontuações também levam suspensões no trabalho, como eles ganham por trecho, né, eles têm acréscimos pela quilometragem, pelas diárias, o salário fica também atingido, né, a remuneração financeira fica atingida. E isso gera, claro, esse trabalho exaustivo e relatório fica totalmente sem sentido para os inspetores. Por isso que eu chego nessa ferrovia e eles falam, precisamos conversar sobre isso. É isso que precisa ser estudado. Está adoecendo a gente não sabe o que é isso, é tanta regra, tanta fiscalização, isso não faz sentido, a gente é refém de metas e os maquinistas reféns das normas, e a gente está aqui fingindo que está trabalhando para atender essa gestão maluca que foi criada. Então, o que eu discuto? Por que punir os maquinistas? Isso gera impactos psicossociais significativos, né? As punições se atentam ao ínfimo do deslize da norma, se dão dentro de injunções paradoxais e responsabilizações injustas, não contribuem para uma melhor segurança, nem para a avaliação efetiva do trabalho, geram efeitos nocivos para a saúde, para o coletivo, para o sentido, para o reconhecimento do trabalho, para a formação dos trabalhadores. O inspetor fala, são mínimas coisas que fazem muita diferença para a pessoa, para o ser humano, para o funcionário, para o profissional. Você derruba um funcionário, um profissional com pequenas coisas. Para o trabalho em si não causa nada. Então, para que isso? Para o trabalho em si não causa nada, mas você derruba um profissional. Isso tem a ver, claro, de uma gestão pela norma que é violenta e que assola as possibilidades dos trabalhadores de serem mais saudáveis, de se fortalecerem coletivos, de receberem um salário melhor, rouba-lhes o reconhecimento do real valor do seu trabalho. Punir os maquinistas objetiva, portanto, a manutenção de sua submissão a um sistema explorador no qual as possibilidades de renormalização são propositalmente escassas. É claro que, apesar das normas, eles vão renormalizar, os inspetores renormalizam, os maquinistas renormalizam. Se você, quando não tiver mais renormalização, sabendo que não vai haver trabalho, apesar dessa confusão que eles criaram, ainda assim os maquinistas conseguem inventar saídas. E o que eu considerei que essa pesquisa, então, aponta, foi o que eu fiz de evolutivo com gestores, depois a gente marcou outro encontro para falar dos desdobramentos, de como essa pesquisa acadêmica tem gerado lá intervenções, né? Eles têm me chamado agora, então vem aqui nos ajudar, realmente esse trem está feio. Quanto que é fundamental repensar a gestão da empresa como uma abordagem do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista das atividades vivas, muito mais do que as prescrições mortas, né, que compõem a ferrovia. Então,
As considerações finais da pesquisa retomam a importância do espaço de confiança, que foi essencial para construir essa pesquisa entre pesquisadores e trabalhadores, e que foi interessante pensar como que os constrangimentos do trabalho, em certa medida, puderam ser elaborados pelos próprios trabalhadores. Eles falaram, finalmente, a gente consegue falar isso, vamos levar isso adiante. Tem um trabalhador que fala assim para mim, no fim da pesquisa, olha, pode não mudar nada, mas pelo menos alguém vai para casa dormir pensando, ai, que merda que a gente está fazendo, porque ninguém está nem sabendo que isso está acontecendo, né? E na racionalização dos saberes indispensáveis para o trabalho e dos incômodos atordoantes do cotidiano laboral, os trabalhadores se apropriam um novo âmbito do seu próprio trabalho. Essa apropriação aponta para a possibilidade da construção de outras formas de agir que ainda estão em construção. E estão, de fato, né? Eu permaneço lá, defendi em maio, e tenho sido convocada lá em alguns momentos, estou tentando construir esse espaço de intervenção. É isso, fica aí meu e-mail para a gente continuar conversando em outros momentos para além de hoje. Obrigada. Muito bem, obrigado, Laís, pela sua primeira apresentação, já dando uma prévia do que a gente aguarda para a segunda. E agora a gente continua com a apresentação da Ana Paula e depois a gente faz um pequeno intervalo. Boa tarde, gente. Eu acho que muita gente que já me conhece, né? Quase todo mundo. Meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira do Sereste de Barbacena. O Luiz me convidou para a gente falar um pouquinho sobre o estabelecimento de nexo causal lá no Sereste. A princípio, a gente pensou em falar das dificuldades, que são enormes e inúmeras, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse nexo causal e, no final, a gente vai falar sobre as dificuldades. Lá no Sereste, a gente, até um mês, 2 atrás, a gente tinha muito essa questão do nexo causal pautada em cima do médico. A gente esperava que ele fizesse as considerações dele, encaminhasse os pacientes, para aí a gente sentar e ele virar e falar assim, não, a gente vai notificar esse. Mas aí a gente vem conversando, alguns livros, algumas referências que a gente foi vendo, alguns encontros que a gente participou, e a gente viu que o médico é importante, porque no que a gente faz, são as notificações em saúde, no SINAM, na ficha, necessita do CID, e a gente, como enfermeira, psicóloga, a gente não tem como dar o CID, né, o diagnóstico de uma patologia, mas que se a gente discutisse aquele problema, talvez a gente conseguisse convencê-lo, né, através da nossa anamnese, a estabelecer essa relação com o nexo junto com a gente. Então, eu vou falar um pouco disso e, no final, essas questões que a gente discute lá no Sereste. Pode passar. O reconhecimento do papel do trabalho na determinação e evolução do processo de saúde e doença dos trabalhadores tem implicações éticas, técnicas e legais, que se refletem sobre a organização e o provimento de ações de saúde para esse segmento da população na rede de serviços de saúde. A gente tem, pode passar, hoje essa portaria foi substituída por outra, mas nessa, tem pouquinho tempo, a portaria nova 1271 é de 6 de junho. Então eu usei um artigo dessa portaria para mostrar onde que fala que não só os médicos, mas que todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, e aí, psicólogos, etc., são responsáveis nas organizações de saúde para fazer a notificação compulsória no SINAM. E aí eu ligo isso à questão dos agravos relacionados ao trabalho, que são de notificação também. Não uma notificação compulsória, porque na maioria dos casos das notificações dos agravos relacionados ao trabalho, a gente tem que ter caso confirmado. E aí a gente fala de todos os agravos em saúde. Mas o que eu quero mostrar é que todos os profissionais são responsáveis eticamente e legalmente por fazer essa notificação desses agravos. Pode passar.
Apesar dos aspectos patogênicos do trabalho, potencialmente o produtor de sofrimento, adoecimento e morte, é importante assinalar que na atualidade cresce a importância da valorização dos aspectos positivos e promotores de saúde, também presentes no trabalho, que devem estar contemplados na prática de saúde. Isso aí, quando a gente fala da questão do trabalho como determinante de saúde, a gente pode colocar em várias... pode passar que eu vou mostrar. A gente pode estabelecer o nexo em vários eixos. Quando o trabalho é o responsável por aquela questão, ou quando ele é um adjuvante naquela questão também. Eu vou mostrar isso mais para frente. O estabelecimento da relação causal ou do nexo entre um determinado evento de saúde, dano ou saúde, individual, coletivo, potencial, instalado, e uma dada condição de trabalho constitui a condição básica para a implementação das ações de saúde do trabalhador no serviço. A gente precisa saber se está ou não, mas a gente precisa conhecer aquele trabalho como sendo ou não, como sendo o precursor daquela doença ou como um meio que levou a doença, ou como um parceiro, vamos dizer assim. A doença se agravou por causa daquilo. Então a gente também tem que observar essa questão para estabelecer um nexo causal. Aí o perfil de adoecimento e morte dos trabalhadores, que resulta da mistura de vários fatores, que é o que eu vou falar. Doenças comuns, aparentemente sem qualquer relação com o trabalho. Às vezes o funcionário, né, o trabalhador chega, eu tenho, vamos supor que, uma hipertensão. Mas a atividade que ele exerce não é causadora ou não exacerba aquela hipertensão. Então é uma doença comum que não tem nada a ver com o trabalho. Aí doenças comuns, crônico-degenerativas, infecciosas, neoplásicas ou traumáticas, eventualmente modificadas no aumento da frequência de sua ocorrência ou precocidade de seu surgimento, que é um caso que a gente pode ver uma relação com o câncer relacionado ao trabalho. Às vezes o trabalho não causou aquela doença, né? Igual a gente pode ter um paciente que tem uma predisposição a ter uma leucemia e foi trabalhar como lanterneiro, né? Com aquelas tintas, aquele todo material lá na oficina mecânica. E aquela condição fez com que essa leucemia viesse a acontecer de uma forma que não aconteceria se ele não tivesse exposto naquele meio. E aí nós temos também doenças comuns que têm o espectro de sua etiologia ampliado ou tornado mais complexo pelo trabalho, que a gente também pode ver nessa questão do câncer também. E os agravos específicos tipificados pelos acidentes de trabalho e pelas doenças profissionais, que a gente tem a questão das LERDORTs, né? O trabalhador do banco, o caixa do banco, fica o tempo todo lá mexendo no computador. Ele não tinha aquela doença antes de começar aquele trabalho, mas ela aconteceu por causa do trabalho. Ele não tinha um transtorno mental relacionado ao trabalho, mas a pressão, igual a Laís falou que aconteceu com ela lá nos inspetores, eles não tinham aquele problema de se sentirem menosprezados no trabalho ou como pessoa, porque ali já não é mais o trabalho que está exposto, ele se sente um menino castigado pelo pai, né? Ele não tinha isso antes, mas hoje, com aquela sobrecarga no trabalho, ele já se vê doente, a gente já vê que é uma pessoa que está adoecida por causa do trabalho. Pode passar. Aí os grupos dessas doenças, a mesma coisa que eu falei antes, com a classificação proposta por Schiller. Aí o grupo 1, as doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas doenças profissionais e pelas intoxicações agudas de origem ocupacional. O grupo 2, doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco contributivo, mas não necessário, exemplificados pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces, em determinados grupos ocupacionais, e para os quais o nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica. A hipertensão arterial e as neoplasias malignas em determinados grupos ocupacionais ou profissões constituem um exemplo típico. Aí o grupo 3,
doença em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou pré-existente, ou seja, com causa, tipificado pela doença alérgica de pele e respiratória e pelos distúrbios mentais em determinados grupos ocupacionais ou profissões. Hoje eu fui fazer uma reunião no hospital em que eu trabalho também, né? E esse hospital ele é referência em oncologia da microrregião de Barbacena. E a gente está começando um projeto para fazer a anamnese ocupacional e estabelecer o nexo com o trabalho dos casos de câncer. E a psicóloga, que é a gerente do hospital e é também responsável pelo registro hospitalar de câncer da instituição, ela falou que fez a anamnese de um paciente que ele relatou para ela que teve uma intoxicação, isso já tem um tempo, o paciente nem faz mais tratamento no hospital, mas ele relatou para ela que tinha tido uma intoxicação a partir do uso de um agrotóxico, e ele perdeu todos os pelos do corpo e mais tarde foi diagnosticado com um câncer de mediastino, um câncer grave, né? Então, a gente vê que ele teve uma infecção aguda, né? Que no caso ele foi uma coisa muito rápida, essa perda dos pelos, mas que causou também uma intoxicação crônica que veio a causar, possivelmente, a gente não sabe, porque a gente não teve contato com esse paciente, vai estabelecer o nexo, mas que pode ter sido o grande causador desse câncer que ele veio a ser portador. Aí a classificação também, segundo o trabalho com causa necessária, né, intoxicação por chumbo, silicose, doenças profissionais legalmente reconhecidas, pneumoconiose, LERDOR, transtorno mental relacionado ao trabalho, perda auditiva induzida por ruído, entre outras, né? O trabalho como fator contributivo, mas não necessário, doença coronariana, doença do aparelho locomotor, câncer, varizes nos membros inferiores. E o trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida, bronquite crônica, dermatite de contato alérgica, asma e doenças mentais. Na saúde a gente se preocupa muito com as doenças que são de notificação compulsória, né? A gente tem a lista das doenças, os agravos relacionados ao trabalho, que são de notificação. Mas, às vezes, a gente deixa passar um pouco essas questões dessas doenças que têm o trabalho como um contributivo, que também é relacionado ao trabalho, né? E a gente deixa isso meio que passar despercebido porque, às vezes, a gente não tem que notificar. Mas um trabalhador pode sofrer de um ataque cardíaco no seu trabalho, igual uma colega nossa que trabalhava com a gente lá no Sereste, ela estava trabalhando no hospital e sofreu um AVC hemorrágico grave, e está em estado grave no CTI, e ela estava trabalhando, ela tinha 2 empregos, ela trabalhava à noite. Onde que isso comprovou? Ela estava com a pressão altíssima. Será que tem alguma relação? Será que o trabalho foi contributivo para isso? Então, às vezes a gente pensa muito nas questões de notificação e esquece que uma hipertensão pode ser relacionada ao trabalho, né, por ser contributivo, mas não é de notificação. Pode passar. Aí a anamnese. Esse aí é o ponto que eu queria chegar, porque a partir do que a gente tem visto, que a gente tem pensado e sentado e conversado, a anamnese é o que a gente vai utilizar e está utilizando como ferramenta para estabelecer o nexo causal com o CID do médico, mas para chegar a estabelecer esse nexo sem ter a participação efetiva também desse profissional. Porque igual a gente tem a psicóloga no Sereste e ela atende muitas vezes o paciente que o médico não atendeu ainda. E ela tem como, ela diagnostica, não sei a palavra que eu posso utilizar, mas um transtorno mental relacionado ao trabalho desse paciente que a gente não consegue notificar por causa do CID, né? Então, a gente está, a partir dessa anamnese, a gente está chegando a um trabalho de equipe para conseguir fazer as notificações. A anamnese ocupacional faz parte da entrevista médica e também dos outros profissionais que compreende a história clínica atual, a investigação sobre os diversos sistemas e aparelhos, os antecedentes pessoais e familiares, a história ocupacional, hábitos e estilo de vida, o exame físico e a propedêutica complementar.
A realização da anamnese deve seguir uma sistematização. Lá no Celeste a gente tem um prontuário pré-estabelecido, e aí a gente tem como